Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Nós somos a alternativa para todas as nações. Gostaria que procurassem suas Bíblias no Evangelho, capítulo 4 aos Efésios, no versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele diz: procuremos pela unidade do Espírito. Sem a unidade do Espírito, não temos nada. Já falamos muito sobre a unidade do Espírito, de falar a mesma coisa, de pensar o mesmo. Se a unidade do Espírito não for cuidada, então não haverá cobertura angelical e sua prosperidade estará em perigo. É por isso que temos de estar solícitos. Todo o Brasil, cada pastor, cada ministro competente, solícitos em guardar esta unidade. Porque se não o fizermos, nós nos reunimos para cantar, mas não há benefício algum. A cobertura angelical só funciona quando vê a unidade do Espírito. Quando você vê um irmão que é contrário ao que ensinamos, esse irmão está colocando em risco sua prosperidade. Ele está colocando em risco a sua saúde, seu bem-estar. E ninguém deve brincar com isso. É por isso que Paulo diz: sejam solícitos. Você precisa buscar que essa unidade seja sempre. Todos falando o mesmo. Submetidos. Paulo não tinha problemas com as fraquezas dos irmãos. Pelo contrário, ele os vestia com mais decência. Paulo tinha as roupas para cobrir com mais decoro ao débil, para não conhecê-lo na carne. No entanto, quando ele encontrava alguém contra a doutrina, vamos ler Romanos capítulo 16. Sobre o que ele diz contra alguém que não mantém a unidade. Versículo 17. Rogo-vos, porém, irmãos, que noteis os que causam divisões e escândalos contrários à doutrina que aprendestes e os eviteis. Porque tais pessoas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seus próprios ventres, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos simples. Porque a vossa obediência é conhecida de todos, pelo que me regozijo de vós, mas quero que sejais sábios para o bem e ingênuos para o mal. Ele diz: afastai-vos deles. O apóstolo do amor, aquele que está sempre cobrindo, aquele que diz que o amor é o vínculo perfeito.
mas com alguém que põe em risco a unidade do Espírito, afaste-se dele. Pois ele está pondo em risco o bem-estar, as promessas do reino dos céus. Não é a mesma coisa quando alguém tem uma pergunta e duvida, ou não sabe, e podemos conversar. Agora, quando alguém se aproxima com palavras suaves e diz: não é assim, eu não concordo, e não fala com o pastor ou com o bispo, pode contaminar muitas pessoas, para que uma raiz de amargura contamine a muitos e faça com que você perca a bênção. Portanto, a unidade do Espírito é um tema muito importante para todos nós e devemos sempre protegê-la. E o que é a unidade do Espírito? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais perfeitamente unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Essa é a unidade do Espírito. Que todos falemos a mesma coisa. Que tenhamos um mesmo sentir. Que pensemos da mesma maneira. A respeito do Evangelho. Da nossa salvação. Isso nunca foi alcançado. Paulo tentou, mas não conseguiu. Foi muito difícil para ele. Ninguém jamais conseguiu isso. Os batistas pensam de forma diferente. Os pentecostais pensam de forma diferente. Os católicos pensam de forma diferente. Todas as religiões estão em diversidade, não em unidade. A unidade está apenas na verdade. Se não houver verdade, não há unidade. Você não pode falar a mesma coisa. Ninguém conseguiu isso em 2000 anos. Graças a Deus, nós conseguimos. E isso depende de cada um de nós. Cabe a cada um de nós ter o cuidado de manter essa unidade. É preciso muito cuidado. Porque quando isso é alcançado, temos bênção após bênção após bênção. Cura, prosperidade, todas as promessas do reino que alcançamos. O sistema não pode aceitar a unidade do Espírito, porque para haver a unidade do Espírito, tem de haver uma cabeça. Uma orquestra, para ser bem ouvida, ela precisa ter um maestro. Se houver 2 maestros, há diversidade de som. Se houver um maestro, a música é bem ouvida. Para que haja unidade de espírito, deve haver uma igreja. Cristo não morreu pelas igrejas. Cristo morreu pela igreja. É uma só igreja, com um só pastor, com um apóstolo, com uma só trombeta. O que acontece é que a igreja
está em todo o mundo. Porque na conformidade dos tempos, os abençoados nasceriam em diferentes partes do mundo, que é conhecido como todas as nações. Mas então, tem de haver um pastor, tem de haver uma só voz, tem de haver um mesmo sentir, um só ensinamento, e que todos falem a mesma coisa, mesmo que estejam em diferentes partes do mundo. Como isso seria alcançado? Isso deveria ser alcançado com o avanço da ciência. Hoje, graças a Deus, pela ciência, pela tecnologia, desde Miami, eu falo. E eles me ouvem em todos os lugares. E cada pastor em cada cidade conseguem falar a mesma coisa. Isso é chamado de unidade do Espírito, que todos eles falam a mesma coisa, sentem a mesma coisa, confessam a mesma coisa, com um só mestre, com um só pastor. E se cumprirá o que o apóstolo disse na carta aos Hebreus, que Cristo é o grande pastor da igreja. A igreja, nós somos a igreja do Senhor. Esse é um exército muito grande, é uma máfia muito grande, muito perigosa. Quem se mete com os que estão na unidade corre perigo. É perigoso porque há a cobertura angelical e eles estão cuidando de você. Você precisa orar por sua família. Ter muito cuidado. Afaste-se um pouco. Não completamente, mas fique longe. Porque quanto mais você falar com eles e eles se opuserem, eles estarão em perigo, embora sejam sua família. Foi o que aconteceu com Moisés, com sua irmã, com sua própria família, Arão e Miriam. Vamos continuar lendo. Em Números capítulo 12, se você tiver a antigo pacto com você, para você ver o que aconteceu, é um exemplo na sombra. Números capítulo 12, versículo 1 em diante. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cutita que ele tomara, porque ele tomara uma mulher cuxita, e disseram: não falou porventura o Senhor somente por Moisés, e não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E o homem Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então disse o Senhor a Moisés, a Arão e a Miriam: saí, vós três, à tenda da congregação. E saíram os três. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. E chamou Arão e Miriam. E ambos saíram, e ele lhes disse: ouvi agora as minhas palavras. Quando houver entre vós um profeta do Senhor,
aparecer-lhe-ei em visão, falar-lhe-ei em sonhos. Não será assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falarei com ele, e claramente e não por figuras, e ele verá a aparência do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. E a nuvem se retirou do tabernáculo, e eis que Miriam estava leprosa como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Senhor meu, não ponhas agora sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Que ela não seja agora como um natimorto, cuja carne se consome pela metade ao sair do ventre de sua mãe. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures agora. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja ela expulsa do arraial por 7 dias, e depois volte à congregação. Assim, Miriam foi expulsa do acampamento por 7 dias, e o povo não prosseguiu até que Miriam se reunisse a eles. Então o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. A religião tem nos causado muitos danos, porque Deus escolhe um homem, e Deus não manda embora aqueles que Ele escolhe. Uma vez que Ele o escolhe, Ele te respalda. Mas Ele escolhe homens débiles. Moisés, um homem muito humilde, mas um adúltero, porque deixou sua primeira esposa, a filha de Jetro. Quando Deus o chamou para resgatar o povo, parece que a filha de Jetro estava muito bem adaptada a seus pais. Ela não queria ir com Moisés. Assim, Moisés estava entre a espada e a parede. Eu tenho que ir para o ministério. Minha esposa não quer ir. E ele foi sozinho para resgatar o povo das mãos do faraó. Mas então ele conheceu outra mulher, a mulher cusita, que não era israelita. E há também sua família, Miriam e Arão. E eles disseram: mas este é o homem que Deus usa. Ele disse que não adulterarás. E agora ele está adulterando. Ele disse: não matarás. E ele matou um egípcio. Ele já quebrou 2 mandamentos. Um homem humilde, mais do que qualquer outro, escolhido por Papai Deus. E agora ele se encontra nessa situação. O problema é a família. Aaron disse imediatamente: Deus pode falar por mim. Afinal de contas, ele é até gago. Eu posso fazer um trabalho melhor. Eu me expresso melhor. E Miriam também o criticou. O problema é que a cobertura ouviu e não perdoou. E isso lhes causou lepra. Sua família está em perigo. Toda a sua família. Por causa de quem você é. Quem tocar em você
Se você confessa essa palavra e você entendeu essa palavra, você é um perigo. O amor não nasce de sua carne. Você não tem amor. O amor nasce da santidade que produz o conhecimento de como Deus opera na vida de um escolhido. É aí que você precisa ser santo. Essa é a verdadeira santidade. O sistema tem uma santidade que não vale um centavo. Eu jejuei muito. Este aqui não jejuou. Essa pessoa é carnal. Tire-a da igreja. Isso não é Deus. Não é assim que Deus age. Deus ama você. Você é abençoado. Você é a melhor coisa que Deus já escolheu. Você é um tesouro em um vaso de barro. Alguém dirá: apóstolo, mas então cada um vive como quer. Pois quem vai mexer com você? E onde está o espírito de poder, amor e autocontrole que está em nós? Você não precisa ter medo da verdade. Deus te fez livre. E cada um carrega seu próprio fardo. Moisés tinha seu próprio fardo. Mas é Deus e Moisés. É Deus e você. Você. Ele e você. Aquele que está unido ao Senhor. O Espírito é com Ele. É Deus com você. Você é o que Ele mais ama. Se você não consegue respeitar isso, 1, 2, 3, 4, 5, há muitas portas para você sair. Porque você não serve. Você não tem a qualidade para viver no reino dos céus. De agora em diante, ninguém conheceremos segundo a carne, porque a carne varia. Deus faz pacto com as pessoas. Deus faz pacto com você. Deus faz pacto com a esposa. Deus faz pacto com o marido. Deus faz pacto com a filha, com os filhos, com o avô, com o tio. E todos têm de respeitar uns aos outros. Não se pode violar isso. Porque Deus escolhe. E você é um espírito de sua espécie. Como você, nenhum. Assim como nossas digitais são todas diferentes, assim é você para Deus. Único. Você é único. Ele o ama demais. E você não pode ser tocado. É por isso que neste ministério temos que amar uns aos outros. De fato, essa é a chave, o código. Com isso, vocês saberão que vocês são meus discípulos. Em que amais uns aos outros. Ninguém jamais conseguiu isso. Isso só é possível com a unidade do Espírito. Quando alguém pede seu número de telefone, ou o número, certo? E te chama.
não lhe dê o número. O número é apenas para amigos. Porque há pessoas que não estão satisfeitas. E elas gostam de críticas, de calúnias. A carne adora murmurar e criticar. Eu gosto de criticar. Eu gosto disso, a carne. Tenho que levá-la cativa. Mas quando esse obra da carne em você, você deixa que ela se manifeste e você começa a falar mal dos outros. Então a cobertura. Então temos de controlar a língua. Um mundo de maldade para Tiago. Um mundo de bênçãos para Paulo. A unidade do Espírito. Você achava que conhecia esse tema? Ele está em outra glória. Eu conheço esse tema. Não repita para mim. Mas temos de continuar aprendendo. Não quero que nenhum irmão venha e me roube os benefícios desse pacto por causa de conversas. Temos de respeitar uns aos outros. Digo isso a vocês. Mas nisso preciso ser considerado fiel. 100% fiel. Não ouso prejudicar um irmão. Trato todos da mesma forma. No ministério. Seja novo. Uma pessoa que acabou de chegar. Ou mesmo se essa pessoa estiver aqui há muitos anos. Mas aqui temos que ser perfeitos. Todos nós que somos perfeitos. Aqueles de nós que vieram para esta regra. Isso mesmo sintamos. Temos que amar uns aos outros. Temos que amar uns aos outros. Amamos os irmãos. Esse é o Espírito de Deus em nossa vida. Você sabe qual é a garantia que temos de que você é amado? Quando você me diz que me ama, isso me faz chorar, porque sei que é verdade. Não se trata de amor fingido. É amor verdadeiro, derramado em nossos corações. Com a ciência do conhecimento desta palavra. Mas a unidade do Espírito é o fundamento de todas as coisas boas na igreja. Se você é zeloso por essa verdade, você ficará responsável por proteger a unidade. Esse é o benefício mundial. Porque todas as igrejas, todas elas, têm que chegar a essa estatura. Sem essa estatura, o que existe é conhecimento vão. Graça impressa. Mas quando solícito em manter essa unidade, então a igreja se beneficia a família. O pastor se beneficia. Todos nos sentimos seguros. No sistema, o que existe é a diversidade. Exemplo. Um pastor prega e ensina o que Deus lhe revela. Ele tem outro amigo pastor que busca a Deus em oração
pega a Bíblia, Deus fala com ele e difere do outro pastor. Diversidade. E ele respeita que o outro pastor ensina de forma diferente da dele. E ambos respeitam que o professor da escola dominical ensina de forma diferente da deles. E há diversidade. Não há unidade ali. Não há nada lá. E isso se chama igreja? Uma igreja. Chamada igreja sem unidade. Não é uma igreja. Eles estão perdendo seu tempo. Se reúnem como se fossem jardins de infância. Brincando uns com os outros. Se divertindo uns com os outros. É assim que todas as igrejas são. Não no ministério crescendo em graça. Não. Está em unidade. E você sabe o que acontece com esses pobres pastores? Um dia, o outro pastor não concorda com ele. E ele deixa de ir à igreja. E então, um dia, um irmão da igreja o encontra em algum lugar. E lhe diz: não o tenho visto mais. Bem, é que eu sou diferente. E onde você diverge? Sobre isso, isso e isso. Ei, veja, eu concordo com você. E acho que há várias famílias que também concordam com você. Por que não formamos um grupo? E outra sinagoga é fundada. Então eles dizem que estamos crescendo. E o que eles estão fazendo, na verdade, é dividir, e dividir, e dividir, e dividir, e dividir. E começam a competir umas com as outras. E então começam a falar mal uns dos outros. Veja, eu vi isso, eu vi isso, eu ouvi isso. Veja isso, a filha, o pastor e aquele. Você chama isso de cristianismo? Isso não é bom. Isso é besteira religiosa. Os entendidos entenderão. Ouça, e esses pastores sofrem, porque eles pastoreiam com medo, dizendo que eles vão dividir a igreja. Então eles têm que estar em iniquidade e fazendo perguntas. O que ele disse a você? E quando eles convidam esse pastor para uma campanha em outra cidade, o pastor diz para a esposa: fique e veja o que ele diz. Agora, quando mantemos a unidade do Espírito, não há medo, porque o temor do Senhor está em cada um. E andamos em unidade. E não ousamos divergir ou falar mal de alguém. A unidade do Espírito protege a família, protege o pastor, protege a congregação. O que Deus nos revelou é precioso. Deus é um só, um Espírito, um corpo, uma fé, um batismo, um só Deus e Pai de todos. Estamos vendo o que nunca foi visto na face da terra. É com isso que Deus pode trabalhar. Ele o formou e vai utilizar essa ciência para governar o mundo.
Diga para a pessoa ao seu lado: eu guardo a unidade para o meu bem, para o seu bem, para o bem dos outros. Eu me despeço de você. Eu o amo muito. Eu recebo que continuemos a crescer. Faça um favor a todos que você conhece. Traga-os para a unidade, onde Deus é um, onde a igreja é um só corpo, que cada um seja nutrido e vivamos vidas melhores. Amo vocês.